galera, bem-vindos a mais um Arena 42 e hoje aqui presença especial e ilustre de... Leandro Wurlitzer. Obrigado, Leandro, primeiramente por estar aqui gravando esse vídeo com a gente. É uma honra, a gente que é muito fã do seu trabalho, com certeza, do seu livro, da sua trilogia. É muito bom. Legal. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês aqui. Quais outras histórias de ficção você já escreveu? Outras histórias? Só pequenas histórias, alguns pequenos contos de ficção que eu escrevi antes. Cheguei a escrever um livro e tal, antigamente, né? Que eu não publiquei. Tem um livro também, agora que eu lembrei que eu escrevi esse livro uns 4 anos a mais, né? Eu já tenho, há uns 7 anos atrás eu escrevi um livro chamado Em Busca da Estrela da Manhã. Agora que eu lembrei o título dele. Tá escrito, tá guardado, mas eu não publiquei, era muito ruim. Então um dia talvez eu pegue ele, melhore esse livro e assim, sabe? Mas hoje eu não tenho, ele não tá bom para publicar não. Mas eu acho que é um livro que eu tenho de ficção. Pensando nisso, você também já escreveu quando tinha 16 anos alguma história que você nunca contou, nunca vai ser publicado. Você tem algum interesse em melhorar essa história também? Não, porque essa história eu simplesmente queimei, joguei fora. Era muito ruim assim? Era tão ruim assim que nem eu não lembro dessa história. Então, às vezes eu lembro uns pedaços, umas partes, mas sabe, foi uma coisa de adolescente, de despertar para isso, né? De escrever. Mas aí, depois dessa fase, eu larguei, desistir. Falei, não vou escrever, vou fazer outra coisa da vida, vou capinar, vou fazer... né? E fui fazer outras coisas da vida. E aí, anos mais tarde que eu voltei para ficção, né? Eu escrevi outros livros, outra literatura, e aí, anos mais tarde, quando eu voltei para ficção, eu lembrei, peraí, mas eu tinha escrito um livro lá com 16 anos, então essa história não começou agora, ela começou lá. Mas, infelizmente, eu não consigo resgatar aquilo que estava lá. Assim, vocês não perdem nada. A gente sabe que As Crônicas de Olan é uma trilogia, o terceiro livro tá pra sair agora, em 2017, parece que julho de 2017 Falaram sai. hoje que sai em julho, olha só, vou cobrar, hein? Mas você tem planos de expandir esse universo do Olan e escrever alguns outros livros, literaturas sobre outros elementos desse universo? Não são só planos, são necessidades. Por quê? Porque eu deixei muita coisa sem explicar, né? Tem muita coisa na trilogia, eu menciono muitas histórias, muitas lendas do passado, e eu tenho uma espécie de responsabilidade de, em algum momento, ir lá e dizer o que de fato era, né? Para que não fique só como se fosse jogar alguma coisa sem sentido. Então, atualmente eu estou escrevendo uma história infantil do passado de Olan, explicando a história daquele templo lá no meio das águas, né? Explicando quando é que a espada Erevel foi dada aos homens e como, e o que aconteceu naquele período. Tem uma história do roubo de um ovo de um dragão, que eu menciono no volume 2, se eu não estiver equivocado agora, e eu tenho que contar essa história lá de trás. Então, é uma trilogia também, mas só que mais fininha, né? Não tem 500 páginas, cada livro vai ter talvez umas 150, 160 páginas, né? Pra ver se eu consigo vender alguma coisa, porque 550 livros, 550 páginas ninguém consegue ler. E, enfim, realmente eu tenho várias histórias que eu poderia escrever sobre Olan, mas no momento eu estou focado nisso. Qual que tem um título já para essa nova história? Provisoriamente eu estou chamando de Crônicas de Erevel. Olha, legal. Por causa da espada, né? Aquela coisa toda. E dos personagens principais, qual você mais se identifica? Qual seria mais parecido com você? O Leandro. Deve ser o Enoch, né? Aí já... O dragão. O dragão. Provavelmente, não, eu me identifico bastante com o Kenan. Eu me identifico bastante com o Kenan. Eu gosto do personagem, apesar das idas e voltas, das coisas ruins, dos avanços e retrocessos, mas eu me identifico com esse personagem. E quando você estava no processo de escrever essa trilogia, essa história desde o começo, como que isso impactou, influenciou o seu dia a dia? Você, parava para pensar, às vezes você estava fazendo alguma coisa, tinha alguma ideia, parava tudo, escrevia. Como que isso foi influenciando o seu dia a dia durante a escrita?
A minha vida não é dedicada exclusivamente a escrever ficção, né? Eu faço várias outras coisas, né? Então, basicamente, eu tenho que escrever nas horas de folga, né? Então, mas quando às vezes surge uma ideia muito boa, muito extraordinária, eu tento escrever, mesmo que eu esteja dirigindo, ou dentro do avião, ou sei lá, em algum lugar, eu tento sempre estar com um teclado perto, né? Para poder escrever aquela parte, porque aconteceu alguns momentos de eu não escrever e depois eu não consegui, eu perder essa ideia, né? Então, hoje em dia, eu tô sempre com um computador do lado. Mesmo que eu tô aqui, se eu tiver que interromper, vocês não ligam, né? Porque, alguma coisa agora com a gente lendo. Então eu sempre faço isso, né, dessa maneira. O processo de escrever é muito louco, para falar bem a verdade, porque as ideias vêm nas horas mais impróprias muitas vezes, né? E não é uma coisa que a gente controla. Eu falo porque às vezes eu estou escrevendo uma parte da história e, embora eu saiba onde eu quero chegar, nem sempre eu sei como chegar até lá na história. E aí, esse processo de construção do caminho até aquele ponto que eu pretendo chegar é que é muito subjetivo. E eu me encontrei várias vezes assim no meio de um dilema que eu não sabia o que resolver. Por exemplo, o personagem ele veio e foi até a parede e chegou na parede, não tem saída, não tem pra onde ele ir. Nem pra lá, nem pra cá, nem pra cá, tá simplesmente fechado, não tem saída. Nem eu não sei a saída. Eu tô na mesma situação do leitor nesse momento, eu não sei o que fazer. Aí eu deixo o personagem simbolicamente de cara na parede, né? E vou fazer outras coisas da vida, vou trabalhar, às vezes passo uma semana, duas, de repente do lado, pim! Vai aparecer um bicho aqui agora. Aí a história se constrói, aí eu vou lá e termino a história. Então é uma coisa realmente orgânica, né? Não é uma coisa assim, vou sentar agora, em 2 horas vou produzir, já fiz isso e saiu umas 4 palavras. A gente sabe que você terminou de escrever o livro 3, o fim. Graças a Deus, né? Como foi o processo de finalizar? Você se sentiu satisfeito? Como foi esse processo de finalizar uma coisa tão grande assim, tanto tempo da sua vida dedicado a isso? Quase 6 anos produzindo os 3 volumes. É muito bom, né? É uma sensação de alívio, né? Apesar de que o escritor nunca acha que terminou, né? Ele sempre diz, eu vou parar. Uma coisa é parar, outra é dizer, acabei. Acabar a gente nunca está satisfeito, mas enfim, chega um momento que fala, tem que terminar isso aqui, tem que parar com isso. Então, quando chegou esse ponto de dizer, já dá para parar, já dá para entregar a história dessa maneira, há, por um lado, uma sensação de alívio e por outro, uma sensação de falta. Porque, e agora? O que eu vou fazer, né? Não tenho mais essa ficção, eu não tenho mais esses problemas para lidar, esses dilemas para resolver, né? E esse povo todo para enrolar, não tenho mais. Então... Aí tem que escrever Crônicas de Redebel. Então... E dos personagens principais do livro, qual é o seu preferido? Eu gosto do Enoch. Eu gosto dele. Eu acho ele muito misterioso. Ele me surpreende muitas vezes. E eu gosto dele. É claro que os jovens, né, os 3 ali, todos os 3 têm suas virtudes, né? Acho que o personagem favorito de todo mundo deve ser a Leana, né? Sim, todo mundo gosta dela. eu também gosto, acho muito legal, né? Mas eu gosto do estilo enigmático do Enoch. Dos 3 livros, qual você gosta mais? Você que já escreveu o 3º. O 3. Muito boa a resposta, porque aí dá pra gente comprar o 3, né? Pô, galera, ele gostou mais do 3, então. A última pergunta, né, dessa primeira etapa aqui. No processo de criação dessa trilogia, como a sua família te influenciou? Esposa, filho? Como você viu alguma coisa no seu filho, por exemplo, que você quer pôr nesse personagem, na sua esposa? Ou se você mostrou algum trecho da história e seu filho falou alguma coisa, você decidiu mudar? Não, vou mudar. Então, no caso do meu filho, ele ainda é bem novo, né? Tá agora com 8 anos. E o livro ainda é um pouco pesado para ele. Esse próximo que vem ele já consegue, eu acho, até ler. Mas para ele era assim muito uma coisa de eu escrever pensando, um dia ele vai ler isso aqui.
Hoje ele não, mas um dia ele vai ler, vai gostar, ou vai pensar, poxa, meu pai escreveu isso aqui e tal. Então eu projetava muita coisa, né, nele, né, do que ele poderia ler. Quando a minha esposa aí se não é por ela, eu não escrevo nada, né? Então eu dependo totalmente da logística toda que ela arruma pra mim. Então boa parte da história é débito, né? Na conta. Vamos agora então para nossa segunda parte, segunda sessão aqui. Deixa eu pegar as perguntas. Só você fala, Guilherme. É um jogo rápido. Ixi. Você vai responder a primeira coisa que você pensar como resposta Ai, aí. meu Não pode Deus. pensar muito. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Marvel ou DC? Marvel. Batman ou Superman? Batman. Console ou PC? Console. Mac ou Windows? Mac, ó. Hulk versus Wolverine, quem ganha? Gostaria que o Wolverine, mas deve ganhar o Hulk. Uma curiosidade, tem um quadrinho do Hulk, do Wolverine, o Old Man Logan, que no final o Hulk engole o Wolverine. Come ele, Só né? que como o Wolverine tem fator de cura, ele rasga o Hulk por dentro e ele ganha. Exato. Mas se não fosse esse detalhe do Hulk comer ele, pode ser que Se o Hulk ele não fosse tão assim. fominha, Tudo bem. Bom, galera, é isso aí. Muito obrigado, Leandro, por ter cedido esse seu tempo pra gente. Foi muito especial pra gente. Muito Agradecemos bom. muito sua presença. Agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, compartilhar esse vídeo aqui e deixar um comentário também se você tem alguma outra dúvida, alguma outra questão. Pode ser que a gente se encontre aí, né? E a gente faça algumas outras dessas outras perguntas pra ele também. muito obrigado por assistir e até o próximo. Até a próxima. Até mais.